Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre a falta disso. Sim, meus queridos, para a gente finalizar a parte de cinemática, ou pelo menos o seu formulário, faltou apenas uma única expressãozinha para a gente terminar, que é a famosa equação de Torricelli. Evangelista Torricelli foi um físico, um cientista italiano que viveu pelo século XVII. Ele foi contemporâneo aí a Galileu Galilei, entre outros cientistas italianos. De legado científico que ele acaba deixando pra gente, nós podemos citar essa equação de Torricelli que nós vimos em cinemática e também alguns experimentos que nós vemos aí na análise de pressão. Torricelli também era um incrível matemático, na verdade geômetra, então ele se interessava por assuntos que envolviam aí análise infinitesimais de algumas formas geométricas, cálculos de área, por exemplo. Uma coisa que o pessoal achava na época que as coisas eram formadas por pequenos polígonos muito pequenininhos, infinitesimalmente pequenos. Você já pode imaginar onde isso é aplicado hoje em dia. Muito bem, essa fórmula não é tão complicada para a gente aplicar nos exercícios. Talvez a sua determinação ela seja um pouquinho extensa, mas não é tão difícil assim. Acompanhe. Partindo da expressão de velocidade que nós já vimos anteriormente, que V é igual a V0 mais AT, aceleração vezes o tempo, isolamos o valor de tempo, tendo a variação da velocidade dividido pela aceleração. Ao substituir esse valor encontrado para tempo na fórmula que já vimos também anteriormente, a fórmula do espaço, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, temos o seguinte, a expressão ela fica bastante comprida, né? Lembrando que ao substituir o valor de tempo, temos que lembrar que nessa fórmula um desses valores está ao quadrado. Fazendo a distributiva do primeiro termo e o quadrado do segundo, nós temos a seguinte equação. Manipulando algebricamente a segunda expressãozinha, nós vamos ter aí algo desse jeito. Calma, parece que está ficando difícil, mas vamos juntar as ideias fazendo um mínimo múltiplo comum que existe aí na soma dessas duas frações. Ao simplificar os termos, nós teremos o seguinte, o deslocamento ΔS multiplicado por duas vezes a aceleração, que foi o mínimo múltiplo comum, vai ser igual à diferença das velocidades ao quadrado. Ajustando a expressãozinha, nós chegamos na famosa fórmula de Torricelli. Note que essa expressãozinha ela não apresenta o tempo a priori, então geralmente a gente acaba utilizando ela quando temos questões em que a informação do tempo não aparece aí a princípio. Então a gente já vai levantando suspeita ao trabalhar uma questão de MRUV, uma situaçãozinha como essa. E também serve para fazer aquelas piadinhas sem graça que todo mundo já sabe, e que inclusive você também está pensando nesse momento. E eu não acredito que colocam isso em livros. Pra você que não está sacando a piada, existe uma questãozinha que sempre o pessoal levanta, que é o que você faz quando não tem tempo para fazer as coisas? Utiliza a Torricelli. Muito bem, e para a aula de hoje é basicamente essa expressãozinha. Note, tente comparar resolvendo as questões de cinemática utilizando a equação de Torricelli e as fórmulas que já vimos antes. Talvez vocês vão observar o quê? Que essa expressãozinha, embora seja um extra na análise de cinemática, ela resume bastante a resolução das questões. É claro, você sempre pode achar uma informação através de uma fórmula e aplicar na segunda fórmula. Assim a gente chega no mesmo resultado, mas nem sempre esse caminho aí vai ser tão simples ou tão curto. Então qualquer dúvida, reveja esse vídeo, faça suas anotações, tentem fazer algumas questões e nos vemos na próxima. Não.